cumprindo metas. Senão não vai poder mandar emenda. Aí você vai ver todos esses deputados e todos esses prefeitos correndo dando pulo de 2 metros para cumprir meta e atender o que precisa para as pessoas. E não ficar desviando o dinheiro. Então tem que ter um sistema de metas muito claros. A gente pode botar o IBGE e qualquer, vamos dizer, departamento do governo federal brasileiro estabelecendo esses critérios e essas políticas muito claras voltadas para os municípios, porque hoje está muito fácil. Hoje um prefeito, a gente sabe muito bem, ele pega a emenda, desvia 20%, 30%, faz um caixa 2, fica ali atendendo a população com um favorzinho com esse caixa 2. E aí vem um período eleitoral, ele bota um show do Wesley Safadão, do Natanzinho, vai lá, faz esse monte de show, a população é comprada, vota neles, gira o jogo, esse prefeito depois ajuda a ganhar o deputado federal ligado a ele, e você fica numa roda de queimar dinheiro público e de não melhorar a vida das pessoas. E essa roda, eu volto a colocar, não faz sentido para ninguém. Essa roda... faz para os políticos. Para os políticos. Assim, essa roda acontece no Brasil inteiro? Ela acontece no Brasil inteiro. O problema é que ela acontece com uma intensidade maior aqui. Então, a revolução que precisa ser feita no Nordeste é uma revolução que passa em alterar isso. Se a gente altera isso, cara, a gente começa a mudar toda a lógica e começa a tratar as pessoas como gente. Por isso que eu volto a falar, o meu discurso não vai ser encarado pelas pessoas daqui como um discurso xenofóbico. É o discurso mais nordestino de todos. Porque eu sou o único que estou falando dos problemas do Nordeste. Se perguntar pro Flávio Bolsonaro, ele nem sabe do que a gente está falando aqui. O Lula teve alguma vivência, ele é daqui, né? Mas definitivamente ele não trouxe soluções, ele só aumentou a dependência. O Nordeste independente. O senhor sempre se destacou por engajamento digital e estilo combativo nas redes, mantendo forte presença junto à base do MBL. Como será possível projetar a missão como o partido de missão como uma alternativa de direita fora do bolsonarismo? De maneira bem objetiva. Olha, a gente tem um desafio que todo mundo fica falando, né? O desafio da esquerda e o desafio da direita, né? Como na esquerda alguém vai superar o Lula e como alguém na direita vai superar o Bolsonaro? Eu não sei lá, a turma da esquerda, como é que vão fazer, mas a gente vai superar o bolsonarismo. Justamente porque a gente optou em não ficar apenas com presença digital. Nossos mandatos, nossos deputados e vereadores sempre foram muito superiores aos mandatos dos nossos concorrentes. E enquanto os nossos concorrentes queriam ficar só famosos, tipo o Nicolas, né? Olha esse vídeo aqui, olha a esquerda como é hipócrita, a gente resolveu montar um partido. A gente resolveu se institucionalizar, mas não só um partido. Que o Bolsonaro não conseguiu, né? Com o Aliança. Tentou e fracassou, assim, retumbantemente. Por quê? Como é que vocês conseguiram? Nós temos mais QI do que eles e... é uma questão de inteligência. Questão de inteligência. Estou usando o exemplo que você deu, que assim, é verdade. É questão de tutano, de massa encefálica. Eles tinham mais militância, mais dinheiro. Ele era presidente da República. Ou seja, só faltou inteligência. Ele não tem inteligência, então eles não conseguiram. É real. E aí depois eles falam, não, a gente nem queria mesmo. Uma ova. Coletaram 180 mil assinaturas. Por isso que vive peregrinando aí de partido em partido, que não conseguiu fazer o seu. É um dos maiores erros, é não ter o próprio partido. Exatamente. No sistema cartorial que a gente tem. Mas exatamente. Qual é a garantia que a gente vai ter que o Missão não se torne também um partido cartorialista? De maneira muito objetiva. Garantias... Sem querer ofender. Não, mas, poxa, assim... Eu comecei a entrevista falando assim, o Trotsky, eu estou citando um cara revolucionário de esquerda, já dizia, a revolução fracassou porque ela degenerou para a burocracia. Há uma tendência natural, de conforme você fica bastante tempo na política, você vai abandonando os teus sonhos e você vira um burocrata. Por quê? Sua atividade, eu vou ter que administrar minha base política, eu tenho minha relação com os outros políticos. Aí você vai se conformando e você vai virando um burocrata. Nós não podemos nos tornar burocratas. Então, eu tenho que ser um partido de ativistas. E a função das lideranças que fundaram é manter uma cultura interna. Qual é a garantia que a gente vai conseguir manter a cultura interna? Eu falo isso para todo mundo. Não existe garantia de nada, porque você pode subverter tudo. A garantia é a manutenção de uma cultura. E uma cultura se mantém através de hábitos recorrentes. Então, enquanto a gente mantém os mesmos hábitos, a mesma linguagem, o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de ação, a cultura está de pé e as pessoas internamente vão cobrar que essa cultura fique de pé. Se a gente parar de manter a cultura de pé, aí a gente morre. E aí a gente vira, vamos dizer, mais um cartório. Garantia nesse sentido, não existe. E eu tenho que explicar, só existe a manutenção da cultura. A garantia você cria no dia a dia. Entendeu? Eu não vou garantir ninguém disso porque simplesmente as pessoas se corrompem e eu vou ter que lutar para manter essa cultura. E eu acho que a gente, assim, o que tem lado positivo é, durante 11 anos, nós conseguimos manter a nossa cultura intacta. Então, a tradição nossa em manter essa cultura intacta permitiu que a gente nunca se tornasse essa burocracia. Creio que a gente consegue manter por mais tempo. Então, a nossa história diz isso.
Tá? O desafio vem agora com o partido. Em retrospectiva, qual foi o maior acerto e o maior erro do MBL desde 2015? O maior acerto, de longe, foi nunca ter se tornado submisso à corrente majoritária da direita, que é o bolsonarismo. Isso deu possibilidade de eu estar agora com o partido, tá me apresentando aqui como um pré-candidato e tendo um grupo muito único. Esse foi o maior acerto. Assim, ser independente, seja independente, não baixe a cabeça. Isso em qualquer campo político. Eu vejo o Novo é um satélite do Bolsonaro. O PSOL e o PCdoB são satélites do PT. A gente não. A gente é único. A gente é dono do nosso polo de poder e a gente vai crescer de maneira independente. Nosso maior erro, a gente foi muito inocente nos primeiros anos, achando que havia uma revolução, que as pessoas queriam fazer algo diferente, quando as pessoas só queriam um Lula para chamar de seu à direita, que foi o que redundou no próprio Bolsonaro. A gente acreditou assim, não, as pessoas querem continuar, a Operação Lava Jato é importante, a luta contra a corrupção. Não, as pessoas queriam só seguir o Bolsonaro e defender os erros dele. Então, a gente foi muito inocente por muito tempo. A gente quebrou essa inocência, esse véu aí passou. Uhum. Existe algo do MBL que você faz questão de não repetir nesse novo projeto? Não sei se é um pouco redundante essa pergunta. Essa inocência. Isso significa deixar de ser idealista? Não. A gente tem que ser imaginativo, criativo, inovador, mas não ser tonto. A gente pode ser bobo. Beleza. Eu anotei aqui Zema, Caiado e Ratinho. Todos montados em uma estrutura. Como é que vocês vão fazer para ter uma estrutura de campanha nacional? Recebe fundo partidário, recebe doação, não pode, que está proibido, né? Como é que vai fazer para se espraiar e ter uma campanha competitiva? Senão, não faria sentido. Graças a Deus, hoje existe a tecnologia de comunicação permitida pelas redes sociais, porque, vamos dizer, em termos clássicos, a gente não teria nenhum meio de competição contra nenhum deles. Então, assim, a inovação vai, no discurso. Então, nós somos os únicos dentre esses três que não fica baixando a cabeça para os Bolsonaro. O Zema, o Caiado e o Ratinho, se o Bolsonaro espirra, eles, meu Deus, o que está acontecendo? Eu te amo, lindo espirro, esse espirro foi o espirro mais lindo que eu já vi. A gente não. E fazendo genuflexão, né? O tempo todo. Eu acho isso humilhante. Como é que você quer ser um líder quando você, se quer se colocar como candidato, você tem que ficar de joelhos, assim, esperando a aprovação de alguém? Isso é tudo menos um líder. E esses caras não são líderes. Eu fico surpreso com o Caiado, que fala grosso, eu sou do Goiás. Aí o Bolsonaro, você me obedece. Ele, não, eu obedeço com orgulho aqui no Goiás. É um obediente. Isso é muito frágil. Então, como a postura deles é frágil, as pessoas percebem, e mesmo com muito menos estrutura, as pessoas percebem a nossa independência. Uhum. Dito isso, nós temos uma militância muito maior do que a deles. Nós temos um partido muito jovem, com um novo tipo de organização que eles não têm à disposição. Então, nós somos menores, mas mais velozes. É como se nós fôssemos uma startup e eles uma empresa estabelecida. Ou então, no basquete é aquele baixinho, né? Que resolve. Isso. Correndo mais. Olha, o Zema vai estar por aqui dia 25. Você quer deixar uma pergunta para ele, fazer uma avaliação? A pergunta para o Zema, de maneira clara, se ele realmente acha que vale a pena o Partido Novo se tornar refém do bolsonarismo para sempre. Que para mim vale a pena. Porque aí tira um concorrente da frente, porque basicamente eles vão ser pro Bolsonaro, que é o PCdoB PT. Ou o PSOL. Entendeu? Para mim é ótimo. Então eu torço para que ele continue errando. Mas assim, vale a pena? Isso é muito frágil. Vale a pena, toda vez que os Bolsonaro dão um berro, se submeter a isso, vale a pena ficar chamando deputados bolsonaristas para entrar no partido? Vale a pena não ter identidade alguma? Vale a pena? Isso ser um partido político? Falar nisso, como é que vai ser a política de adesão? Vocês disputando a eleição agora, não tem fundo partidário para dividir, né? Nem para repassar, só no próximo ano. Como é que vai ser a política de adesão para entrar no partido, caso haja uma disputa de poder, uma expectativa de poder, perspectiva de poder? A adesão interna no partido? Para entrar. De maneira bem clara, assim, eu não vou vender a mãe nem para passar causa de barreira, nem para ganhar eleição. E o que isso significa? O partido só existe, a missão só existe mesmo, porque a gente tinha uma cultura interna muito forte e valores e propostas. Só para você entender, o partido custou para a gente montar, eu abro os números aqui, foi coisa de 5 milhões de reais. Uhum. Como nós obtivemos 5 milhões de reais? Doações, vaquinhas, jantares de arrecadação, sim. Isso foi uma parte. Quase 40% disso foi vendendo livro. Vendendo livro num país que não lê? Sim, a gente montou um partido vendendo livro num país que as pessoas não lêem. E era o livro de propostas nosso, chamou O Livro Amarelo. E a gente tem assim, centenas de pesquisadores, vários deles em Pernambuco, que ficam discutindo temas nacionais, e a gente está publicando livro a livro
Publicou no ano passado 6 volumes, e esse ano ainda vai fazer o lançamento do livro amarelo para as eleições. Ele é o nosso guia. As nossas discussões estão ali. Então, um político que tem que se aproximar, ele tem que ler o livro amarelo, ele tem que entender o que a gente pensa, ele tem que ir para os nossos grupos de militância e entender... Na prática, vocês estão querendo formar novas gerações de políticos, né? Exatamente. Então, para mim, você já respondeu por mim. Para mim, o que interessa é eu formar um cara bom e não ficar disputando um cara velho para eu aculturar o cara. Dá mais trabalho, sabe? O molho sai mais caro que o peixe. É mais fácil eu pegar uma pessoa, ela treinar, ela conhecer a cultura e crescer conosco. Faz sentido. Por que criar... Acho que já está respondido. Por que criar um novo partido e não disputar dentro do que já existem? Qual é a identidade ideológica